justiça, gente. Eu quero justiça. O Lau deixou uma família. O Lau deixou uma filha de 15 anos, gente, que precisa dele. O Lau é trabalhador. O Lau levantava 2h30 da manhã. Podia ser com sol, com chuva, ele estava lá, vestindo essa roupa para fazer o serviço dele. Com muito gosto, nunca reclamou de nada. Olá, boa noite para você. Difícil dizer boa noite, né? Com uma fala tão doída dessa mulher, né? Essa aí, gente, é a Liliane. Ela é a esposa do Laudemir, agora viúva do Laudemir Fernandes. O Tá Na Hora de hoje é um programa especial, dedicado a esse gari, a esse trabalhador que perdeu a vida limpando as nossas ruas, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa cidade. Aquele rapaz, aquele homem de 44 anos, lembrado pela sua esposa como uma pessoa que era bem-humorada, lembrado pelos amigos como o colega que todos os dias fazia o café, lembrado pela enteada, como você vai ver daqui a pouquinho, como o paizão, aquele que cuidava de nós, cuidava dela e cuidava da esposa. Eu estive no enterro hoje de Laudemir, acompanhei as homenagens feitas pelos trabalhadores, garis como ele, acompanhei as falas dos amigos em cima de um caminhão de som, pedindo por justiça. Será que a justiça será feita? O homem que atirou contra Laudemir, sim, foi preso. Ele já está atrás das grades. Mas por quanto tempo? E será que isso paga a dor de uma família? E por trás dessa dor, existe a dor de outra família, da família desse atirador, desse empresário, que deu uma lição de intolerância no trânsito, que usou a arma, possivelmente da esposa, uma delegada, para atirar contra Laudemir. Ele não confessa, mas todos os indícios levam a isso. A Polícia Civil investiga e nós estamos aqui para acompanhar esse caso, para estender a mão para essa família, a família do gari e a família de garis. Aqueles que hoje perderam um amigo, perderam um braço, perderam um abraço. Eu te agradeço pela companhia e te peço que me ajude a fazer esse programa hoje, o Tá Na Hora Minas, um programa emocional, porque você vai se emocionar comigo. Eu passei a tarde hoje lá em Contagem e vou lhe dizer que ainda não estou recuperada. Foram muitos abraços, muitas lágrimas, muitos pedidos de justiça, muitas homenagens. E você participa comigo pelo número que está aí na sua tela. 99153-5540 é o nosso WhatsApp. 99153-5540, o nosso WhatsApp, com DDD 31. Você também participa aqui pelo meu Instagram. Já me segue? @EtelCorreia Jornalista. Você fala direto comigo. Você participa aqui do Tá Na Hora Minas. Muito tristes essas imagens. Essa Liliane. Liliane é a esposa, a viúva de Laudemir. Olha, muito emocionada, ela conversou comigo no final do enterro ali, né? Depois de um dia quase de velório, ela não conteve a emoção e falou sobre a perda do marido. Roda. O Lau deixou uma filha de 15 anos, gente, que precisa dele. O Lau é trabalhador. O Lau levantava 2h30 da manhã. Podia ser com sol, com chuva, ele estava lá, vestindo essa roupa para fazer o serviço dele. Com muito gosto, nunca reclamou de nada. Passou várias humilhações, sabe, mas já machucou, mas isso nunca impediu ele de levantar de manhã para ir trabalhar e chegar em casa todo feliz. Esse era o Laudemir. Ele fazia o que ele amava. Ele morreu fazendo, ele foi assassinado fazendo o que ele amava. Eu espero que essa pessoa pense bem no que ele fez, porque cadeia para ele é pouco, é muito pouco. E se você prestar atenção, a Liliane, ela está vestida de laranja. Sabe por quê? Ela vestiu o uniforme que o Laudemir deixou em casa. O Laudemir tinha 2 uniformes, ela vestiu um dos uniformes do Laudemir. Ela foi vestida de gari em homenagem ao homem que ela amava. E ela me disse,
eu quero justiça, mas eu quero a justiça de Deus, porque se a justiça de Deus for feita, a dos homens vai ser feita de forma exemplar. Liliane, você que está aqui na minha tela, Liliane, olha, o meu abraço a você, a minha solidariedade, a solidariedade de toda a TV Alterosa, que em nome do seu sofrimento e do sofrimento dos colegas e em nome da justiça que a gente espera seja feita, resolvemos fazer esse programa em homenagem ao seu marido, Laudemir Fernandes. E a emoção, gente, tomou conta de parentes e amigos lá no velório, que aconteceu em Nova Contagem, onde ele morava, em uma igreja, e também no enterro de Laudemir Fernandes. A enteada dele quase não conseguia falar. Eu conversei com ela e, olha, ela engasgou-se durante a fala comigo, veja só. Ele era um homem muito bom, ele cuidava da minha mãe, ele cuidava da gente, tomou a gente como família, sabe? Ele cuidava do meu filho, como um avô dele. Você perdeu um segundo pai, né? Ai, Jesus Cristo, me ajuda. Ela para de falar, ela põe a mão no rosto e a gente tira a câmera, porque o nosso intuito era trazer dela aquilo que significava o Laudemir. Mas no momento em que essa jovem enteada do Gari começa a chorar e se engasga ao falar do homem que a acompanhava há cerca de 7 anos. Ele não era o pai biológico dela, mas ele era o avô da criança dela e o paizão dele. E segundo a Liliane, que é mãe dela, o Laudemir cuidava delas, né? Como cuidava dos amigos, foi o que eu ouvi por lá. Durante o enterro, gente, várias pessoas falaram com a gente sobre quem era o Laudemir, esse homem que foi assassinado no meio da rua por um motorista destemperado, intolerante e, quiçá, orgulhoso, porque não podia deixar um caminhão de lixo passar para que ele avançasse com o carrão dele, um BYD, um carro elétrico, não é? E ele sai dali depois de atirar contra esse Gari e vai para a academia. Ele foi preso no estacionamento da academia. Mas a gente vai ouvir mais uma fala agora. É de um amigo do Laudemir. Roda. Laudemir foi um grande trabalhador. Cumpriu a sua profissão com muito carinho e amor. Através do caminhão, ganhava o seu pão, sofrendo com chuva e frio e calor. Então, é um poema simples, mas o propósito dele é mostrar o valor que tinha esse rapaz e o valor que tem os garis. Não só ele, mas todos os garis. Ele ganhou um poema do amigo, que emocionado durante a noite, começou a pensar no Laudemir e aí falou, né? O Laudemir que estava ali sempre no caminhão de limpeza e que era ali que buscava o pão. Eu fiz questão de trazer a fala dele aqui, porque me emocionou também o fato de um homem, né, durante a noite, parar para escrever um poema. E olha, como eu contei aqui, foi a agressão inicial foi contra uma motorista. A motorista do caminhão, né, ali o caminhão de lixo, que estava fazendo uma manobra quando o carro deste homem, então, o BYD, né, grande, bonitão, passa e ele quer passar e a motorista disse, não, a rua é larga, dá pra gente, nós dois dá pra passar. Ela dá pra ele espaço, o carro passa e esse homem ainda assim desce do veículo, ele ameaça essa motorista e ameaça os colegas dela que vão em direção a ele, fala, não, deixa disso, dá para todo mundo passar. E ele se irrita. Olha, a motorista é a Ellen. Eu fiquei ali tentando conversar com ela por muito tempo, ela estava muito emocionada e não queria conversar. Até que a gente conseguiu uma fala pequena dela. Aqui tem imagens mostrando quando a gente tenta abordá-la, né? Aquela é o repórter buscando trazer para você a verdade, porque, como digo, a verdade tem sempre dois lados. Tem o lado da pessoa que cometeu aquele fato, tem o lado da vítima, tem o lado da família. Então, aqui, a gente está correndo atrás dela e eu consigo uma fala rapidinha dela que você vai ouvir agora. Não teve nada, não teve motivação, não reagiu a nada. Pequenininho, né? Mas ela diz ali, durante a manifestação, né, o caminhão tá lá atrás, tá tendo a manifestação, ela diz, não aconteceu nada, ele não reagiu a nada. Eu dei espaço para ele passar e o Laudemir não reagiu a nada. Eu conversei com um outro rapaz, que é o Tiago Rodrigues, o Tiago estava na cena com essa motorista. E o Tiago me conta o quê?
O Laudemir foi atingido pelo tiro quando ele estava no chão, pegando lixo. Ele nem estava conversando com o motorista. O Tiago me disse que na hora que esse motorista está exaltado com a condutora do caminhão de lixo, ele, Tiago, é um dos homens que vai até o motorista e fala, não, deixa disso aí, ó, você já passou, para que essa ignorância toda? Não precisa disso. Ele nem usou a palavra ignorância, eu que estou dizendo, né? E nesse momento que ele pede calma, calma, o motorista que ontem a gente não quis dar o nome, mas hoje eu posso dar o nome que a Polícia Civil já botou ele atrás das grades, já disse, não é esse. Pelo menos é o suspeito, né? Mas é esse reconhecido, René da Silva Nogueira Júnior. Ele conduzia o BID pelo local e que se irritou. Veja só o que o Tiago Rodrigues conta do momento dessa irritação em que ele saca a arma. A gente demos preferência para ele passar, o mesmo tirou uma arma, apontou para ela e eu vendo que ele ia atirar, eu mesmo falei, não precisa disso, passe, vai embora, segue o seu caminho. Ele passando o caminhão um pouco, ele falou alguma coisa, eu só falei, segue o seu caminho, ele brecou o caminhão, voltou, pegou a arma, sacou e atirou, fez o disparo. E é triste a gente, sem motivo algum, eu tento perguntar por que fez isso. É o que todos nós queremos saber. Por que esse homem, René da Silva Nogueira Júnior, empresário, um homem da alta sociedade, por que ele fez isso? Nós vamos tentar descobrir ao longo dessa programação. Mas antes, veja o recado do Iago Rocha. Olha só a mega promoção do Dia dos Pais do Alfa XL. E quem detalha pra gente é a Bebel Guimarães. Com alegria, com prazer. Aliás, prazer é o que tá faltando na sua vida, meu filho. Minha filha resolver. também. Aliás, energia é o que está faltando. Resolve isso de uma vez, de uma maneira natural. E Bel. ainda com presentaço, uma oportunidade de dar um presentaço pro seu papai e pra sua mamãe também, de quebra, né? E se ela quiser também fazer o tratamento, pode, que é para homem e para mulher, é natural, não tem contraindicação, aprovado pela Anvisa. Daqui a pouco eu falo da promoção. Você que está me ouvindo agora, já sentiu que as coisas mudaram? Que o desejo caiu, a potência diminuiu e o desempenho já não é mais como antes? Se isso está acontecendo com você, preste muita atenção. O Alfa XL já transformou a vida de milhares de homens no Brasil. Com ele, homens de todas as idades voltaram a ter ereções mais firmes, mais controle e uma performance de respeito. Super promoção Mês dos Pais. Na compra de 6 potes do Alfa XL, você ganha um super presente, um lindo jogo de facas. É isso mesmo! Compre o tratamento para 6 meses e leve esse kit de facas incríveis. Não perca tempo, é só durante o mês de agosto. Ligue grátis para 0800 331 31. A entrega é grátis para qualquer lugar do Brasil. É isso mesmo, frete grátis. Não perca tempo, garanta seu kit completo agora mesmo. 0800 331 31. Seu corpo agradece. Você viu ali um monte de gente triste, lamentando, né, Bel? Olha, e seu corpo dar essa levantada aí, ó. E olha que forma boa de levantar tudo, principalmente a moral. Ânimo e outras coisas. Adquira 6 meses de tratamento com o Alfa XL nessa promoção exclusiva para o mês dos pais. Ó, 6 meses são 6 potinhos, como eu tô segurando aqui. Aí você vai ganhar este faque. Olha que faqueiro estiloso. Meu Deus do céu, eu já vou participar dessa promoção, é claro, vou nem dar o faqueiro pro meu pai, não. Vou ficar lá pra cá, vou dar só o Alfa XL pra ele dar aquele show. Não, mentira, viu? Vou presentear completo. Todo mundo, a família toda. Exatamente. Do lado de cá, Bel, conta aí, aqui a gente tem 3 potes e se você levar 3 meses de tratamento, tem brinde pra você também. Olha esse jogo de faca aqui, muito bonito também, né, Bel? Material estilosão, bom demais. Colorido. Ou seja, se adquirir 6, tem brinde. Se adquirir 3, também tem brinde. Você tem que ligar, né, Bel? Tem que ligar agora no 0800 331 31, porque você ainda tem condição de parcelamento. Pode parcelar em até 12 vezes sem juros. O frete é grátis pro Brasil inteiro. No cartão tem condição especial. Fora o boleto, que você recebe isso aqui tudo que você tá vendo, né? Ou comprando 6 meses ou 3. E o pagamento? É lá pra frente. Empurra pra frente. Não preocupa com isso agora. Já vai estar usando a faca, já vai estar com mais energia. Papai fazendo churrascão e depois, né? Comparecendo ali. Mas tem que ligar, Bebel. O horário não permite falar tudo, não. 331 31. É o Alfa.
Olha, eu vou para um pequeno intervalo e volto com a sua participação, que já está chegando aqui, e com a minha convidada, a criminóloga Cláudia Pádua. É já, não saia daí. E eu volto com a sua participação. Cumprimentando o Alan, que está dizendo que essa história de doer o coração. Boa noite para você, Alan. A Mirtz Magalhães aqui também, que triste. Boa noite para você. Boa noite também para o Breno Melo, que está dizendo o seguinte: da espécie humana eu já não duvido de absolutamente nada. É triste onde chegamos. Então, você que quer participar também, olha, tá aí na sua tela o link, então clica aí, ó, manda pra galera, né, e participa pelo YouTube da TV Alterosa aqui do Tá Na Hora, ou então pelo nosso WhatsApp, 319-9153-5540, você participa direto aqui com a gente, você traz a sua opinião e a gente discute aqui, tá bom? E ao meu lado aqui está a criminóloga Cláudia Pádua, ela que é uma especialista na análise das mentes criminosas. E criminoso a gente pode virar, infelizmente, da noite para o dia, não é isso, Cláudia? Seja bem-vinda ao Tá Na Hora Minas, boa noite. Obrigada, Etel, muito obrigada à equipe do SBT. Infelizmente, Etel, esse caso foi hediondo, porque uma pessoa que se predispõe a matar uma outra por um motivo torpe, fútil, igual foi, não merece a menor consideração, bem como ele não teve com essa pessoa. Então, o que aconteceu? Ele simplesmente, um playboy, veio transitando por uma rua e ali estava o caminhão de lixo que, de uma forma ou outra, colocou ele em segundo plano. E é o tipo de pessoa que não admite segundo plano. Ele quer sempre estar em evidência, ele quer sempre comandar. E com isso, o que ele fez? Ele aproximou-se do caminhão
e pediu para que retirasse o caminhão. Cláudia, só um minuto. Absurdo. Eu preciso virar para o Estado agora. Você, aí no Estado agora, vai ficar com a sua programação e nós continuamos daqui. Mas você que está ligado no YouTube, continua com a gente também, tá certo? Então, vamos continuar falando sobre esse assunto. Continuando, Cláudia, então é um playboy para você, Playboy, um homem que não gosta de ser contrariado. Né? Então, aquele cara que gosta de mostrar aparência, é uma pessoa que cultua o corpo, embora a gente vê que nas imagens do Instagram são completamente diferentes daquele que está aqui no Infopem. E é uma pessoa desprovida de total empatia pelo ser humano. Por que isso? Por cometer um ato tão grave, tão fútil, simplesmente por não ter um espaço para ele passar, sendo que tinha, entre a rua e o caminhão, havia um espaço grande, ele poderia ter passado. Mas por quê? Meu carro novo, se alguém encostar, eu vou te dar um tiro na cara. Foram essas as palavras. O que isso demonstra da personalidade dessa pessoa? Ele não é um psicopata, né? Ele foi um criminoso por alguma situação. O que demonstra? É uma pessoa extremamente narcisista, que ele gosta de cultuar o corpo, ele gosta de ser elogiado. E é uma pessoa que mostra para os outros uma aparência. Que, na verdade, a gente sabe que o interior é completamente diferente. Quem demonstra ser uma pessoa desse tipo, desse nível, é uma pessoa completamente desprovida de caráter, de empatia, de não se colocar no lugar do outro e, principalmente, pegar uma arma que não é dele. Por que essa arma estava ali? Sendo que o carro não era dele, a arma não era dele. Por quê? Pegou uma arma porque ele foi contrariado. Se toda vez a gente for contrariada, pegar uma arma e sair atirando a esmo, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que estava ali para ganhar o pão, um dia depois do Dia dos Pais. É triste isso, né? Eu quero, antes de chamar o nosso repórter Tarek, que está conosco, dar uma boa noite aqui para Conceição. A Conceição está dizendo que tristeza, perdemos um gari assassinado por um playboy engomadinho que se acha melhor que os outros, é o que você acabou de falar. Espero que a nossa justiça seja feita perante a lei e não perante a conta bancária desse homem. Não conheço nenhum dos dois, mas até passei mal com a notícia. Quem não passou, né? Boa noite também, minha amiga. Estou vendo a reportagem de sofrimento. Deus conforte o coração de todos. Meu nome é Simone de Souza. Falo de Imbiruçu, aqui na região de Betim, Minas Gerais. Conselheiro Lafayette também ligado com a gente aqui. Chamo Silvio. E o que aconteceu com esse gari é a certeza da impunidade, porque é marido de delegada e se acha. Bom, é marido de delegada, mas já foi preso. E hoje, em entrevista coletiva, a Polícia Civil deu mais informações sobre isso. E eu quero saber aqui do nosso repórter, Tarek Cardoso, que já está com a gente aqui ao vivo. Tarek Cardoso vai nos falar como é que foi a prisão desse homem, a localização dele e o que ele disse. Tarek, ele confessou esse crime aí? Boa noite. Oi, Etel, boa noite para você, boa noite para todos que estão acompanhando o Tá Na Hora Minas. Nós vamos trazer vários pontos importantes desta coletiva de imprensa durante o nosso programa aqui. E aí eu vou comentar com você, já adiantar que este homem não confessou o crime até o momento. Ele afirma a todo momento para os policiais que ele teve uma outra rotina durante aquele dia e que ele não estaria ali na cena do crime. Ele afirma, então, né, ele nega que ele não teve participação neste crime. E, Etel, vale a pena também a gente ficar atento em como, então, já que este homem nega essas informações de como, da participação dele, ele não assume este crime, como que a polícia chegou até ele e como que a polícia identificou que ele é o principal suspeito. A polícia trabalha com principalmente, né, o relato das testemunhas, as oitivas ali, principalmente destes garis que estavam trabalhando com o Aldemir e também com a placa do veículo, imagens que estão sendo utilizadas, né, pela polícia para saber o trajeto que esse fez. Então vamos ver agora a sonora da polícia contando, né, a notícia, falando aí sobre como foi identificado a prisão, o René. Veja só. Foi um trabalho da Polícia Militar que foi nos repassado. Repito, um trabalho muito
bom da Polícia Militar, por meio do qual eles chegaram à identificação da placa desse veículo, e após a identificação da placa do veículo, consequentemente, a propriedade do veículo. E aí chegaram as demais informações que esse indivíduo estava passando naquele local, próximo ao local do fato, e por meio da oitiva de testemunhas também podemos confirmar que trata-se de um indivíduo de uma compleição física facilmente reconhecível, e todas as testemunhas foram uníssonas em descrever aquele indivíduo de certa forma que podemos confirmar a autoria do fato. Pois é, quer dizer, a gente ouviu aí, doutor Evandro Radaeli, muito obrigada aí pelo esclarecimento, né? Muito obrigada à Polícia Civil pela rapidez com que agiu, né? Aproveito aqui para agradecer a presença, a companhia do doutor Rogério Greco, né? Secretário de Segurança, né? Sim. Que está nos acompanhando. Muito obrigada aí pela participação, pela companhia, viu? Agora, veja bem, ele não assumiu, a Polícia Civil, felizmente, conseguiu por meio aí da placa, de imagens, chegar até ele. Agora, ele dissimula, né? Não, ele vai para a academia e totalmente simulado, né? Até então não assume mesmo com as provas aí subjetivas, com testemunhas. Tanto, Etel, que quando ele saiu, ele atirou e saiu, ele evadiu do local, né? E foi para uma academia, trocou de roupa, 8 horas depois que ele foi pego. Então, fica a pergunta, como é que uma pessoa tem uma atitude dessa, consegue ir para uma academia para malhar, carregar peso? Demonstra muita frieza, isso, né, doutora? Sabe, não tem explicação humana para isso. Né? Uma pessoa tão fria, tão calculista a esse ponto, e pior, de negar algo que está mais do que comprovado, inclusive pelas testemunhas que viram, né, deram o perfil. Como negar um fato para se esquivar, já está feito. Já está feito. E agora a gente vai ver o que ele disse no depoimento. Na coletiva, um dos delegados detalhou isso para a gente. Roda para mim, por favor. O depoimento dele, ele relatou o dia dele, que ele teria saído de casa, detalhando, inclusive, o horário, dizendo, digamos, minutos quebrados, né, 8 e 7, digamos assim. Foi muito detalhista, saiu de casa, contou todo o itinerário que ele fez até a empresa em Betim, contou o horário que ele saiu para almoçar, e esse horário de almoço seria o horário em que ele retornou, que seria por volta ali de 12:30, 1h, em que ele saiu da empresa, retornou à casa dele, teria, segundo ele, no horário de almoço, trocado de roupa, desceu com os cachorros, para um espaço em que tem no prédio para ele passear com os cachorros, e posteriormente, com a mesma roupa que ele estava, guardou os cachorros no apartamento e foi para a academia onde ele foi abordado. O suspeito, ele nega que estava no local dos fatos, negando qualquer intempérie, qualquer fato extra aí que tenha ocorrido no dia dele. Pois é. Doutor Evandro aí dando detalhes, quer dizer, saiu, foi para a empresa, foi com a mesma roupa para a academia. Você vê imagens aí do momento em que ele foi preso, né? Nosso repórter Renato Rios Neto estava lá, estava em cima do fato, e ele aí com a cabeça coberta, né? Porque depois de fazer, né, a M, né, com asterístico, ele não cobre, não. Já tirou do ar também, já tirou, a esposa que não tem nada a ver com isso já tirou, né? Quer dizer, dissimulado o tempo inteiro, né, doutora? O tempo todo. E interessante, até, quando ele foi abordado, ele falou, eu sou marido de uma delegada. E daí, o que isso representa? Ele acreditava na impunidade. Exatamente. Estou buscando o quê? Vou me isentar de uma culpa por ser casado com delegado, com presidente, com prefeito, seja lá quem for. Olha, Cláudia, e o pessoal questionou muito comigo, é o quê? Ele chegou na viatura da polícia na frente, sem algema. Então todo mundo tá assim, mas se fosse qualquer um e tal, tava algemado, e ele não. Isso também foi um erro. Porque se foi pego, é uma pessoa que cometeu um crime, ele não deveria nem estar ali atrás, deveria estar lá atrás no camburão, ser algemado, embora a algema seria se ele propusesse algum tipo de
evasão, alguma coisa assim. Mas nunca sentado ao lado de 2 policiais. E o delegado também respondeu essa pergunta que foi feita a ele na coletiva. Por que ele não estava algemado? Fala pra gente aí. Percebi que houve um grande clamor em relação a isso. O que eu posso afirmar para vocês é que a algema ela serve para a segurança dos policiais da própria pessoa. Tá? Quando o autor chegou ao DHPP, nós entendemos que era mais importante para garantir a nossa segurança e também a dele que ele ficasse dentro da nossa cela, dentro do DHPP, e depois da atuação em flagrante ele foi conduzido para o sistema prisional por algema. Qualquer tipo de interpretação frente a essa súmula de como utilizar por outra corporação a gente não pode afirmar. Tá? Lembrando que existe uma interpretação sumular de como se deve utilizar esse algema, tá? Cada corporação faz esse entendimento. A gente ouviu aí o doutor Álvaro Romero, eu não sei, eu discordo dele, eu acho que se o sujeito é perigoso, ele precisaria estar algemado, mas ele disse que cada corporação tem uma forma de agir, né? Conduta. O camarada poderia ter atingido alguém, fugido, você não acha? Sim, e pela força que ele tem, poderia ter simplesmente ido embora, né? Aí fica a pergunta, né, Theo, por que as pessoas estão tão descontroladas no trânsito? Quer dizer, preocupações, mas nada justifica executar uma pessoa a sangue frio, um trabalhador, pelo simples fato de um limite. Para ele, o caminhão estava no limite dele. Ele não tem que ter limite, a rua é pública, é uma via pública. Que limite é esse que ele quer? Porque, na verdade, ele não tem limite. Ele não teve limite. E olha, a galera tá participando aqui, deixa eu ver quem que é, Glória Andrade, também é gari, gente. Ela tá dizendo aqui que tá muito triste pela perda do colega de trabalho, desejando os sentimentos dela aos familiares e dizendo que isso é um absurdo, né? Claro, ela também tá buscando que haja justiça, né? Tem mais uma participação dizendo que esse moço matou porque no Brasil não tem lei, todos compram, segundo o nosso internauta aqui, todos compram juiz, promotor, quem tem dinheiro está sempre se safando. Foi o Geraldo de Nova Serrana, quem também participa conosco aqui e nos diz o seguinte, olha, estou comovida com essa morte, chorei muito, né? E que está ouvindo até agora, participando com a gente, ficou até debilitada, é a Ivone, que mora no bairro Serra. Também o Ricardo mora no bairro Pirajá, muito triste que haja justiça a favor dessa família. O João das Abelhas, de Monlevade, diz que infelizmente perdemos um colaborador de limpeza pública e já o assassino estará nas ruas de novo. E eu vou falar agora, novamente, com o nosso repórter Tarek Cardoso, porque eu quero saber, Cláudia, se foi feito um exame toxicológico desse homem, porque ele estava muito alterado, segundo dizem, né? Um cara que saca a arma, que nem é dele, que está com a arma da esposa ou uma arma que ele não teria porte, né? E mata uma pessoa por motivo fútil. Será que ele estava alterado por substâncias tóxicas? Tarek, temos essa resposta? Foi feito o exame toxicológico? Etel, surpreendentemente nós temos essa resposta e até o momento a Polícia Civil não pediu o exame toxicológico do René. O delegado falou sobre isso, nós vamos ouvir agora na sonora, veja só. Eles disseram que ele estava nervoso em razão justamente ali da questão do trânsito, né? Ele não apresentava sinais de embriaguez, ele não apresentava sinais de entorpecimento. A gente conversou com ele no momento que ele chegou, a gente interrogou ele posteriormente. Ele é uma pessoa articulada, fala bem, conversou com a gente, apresentou a versão dos fatos. Então, nesse momento preliminar, a gente não achou necessário fazer nenhum tipo de exame toxicológico. Até porque um exame toxicológico, ele detecta a presença de substâncias químicas 3-6 meses. Então, se a gente verificar que a necessidade desse exame, a gente vai fazer no curso do procedimento. Peraí, não foi feito na hora e aí se precisar vai fazer depois? Eu entendi bem, Tarek. Etel, ele disse então, né, que não foi feito neste primeiro momento e que se precisando, né, tem a possibilidade aí de alguns meses. Mas a doutora Cláudia deve comentar aí para você no estúdio a importância desse exame ser feito com antecedência, né? Ela deve comentar aí com a gente, espero que ela fale com o pessoal de casa também, porque é tão importante que esse exame toxicológico seja feito tão brevemente.
Não, com certeza, tinha que ser feito imediato, né, doutor? Sim, Tarek, com toda certeza. É um exame que de imediato deveria ter sido solicitado. Por que ele é importante? Que vai detectar toda substância que esteja na veia sanguínea. Então, além disso, a oralidade dele pode não estar embriagada, mas ali reside, dentro desse exame, você consegue detectar qualquer tipo de substância entorpecente. Então, foi um erro, foi uma falha, talvez sem pensar, né, e resolver o caso rapidamente, e não pensou nisso. É importantíssimo esse exame, porque ele também pode ser arrolado nas provas que vão acabar de incriminar. Tem um advogado que costuma dizer que quando o corpo não é ouvido, o júri é prejudicado. Nós não temos ali o corpo do Gari para ser ouvido, ele já foi ouvido, porque já foi periciado, já se viu que ele foi morto por bala e de onde saiu a bala, né? Agora, para saber se ele estava alterado ou não, daqui 1 mês, daqui 2 meses não dá, né, doutor? Então, concordo com a senhora, foi uma falha, mas eu quero saber também em relação à arma. Ele também não assumiu, né, que era a arma da esposa, né? Tinha 2 armas que foram retiradas lá do apartamento, né, apreendidas. Agora, se essa arma usada por ele for mesmo da esposa, isso pode dar um problema para ela, né? Corregedoria e tudo mais. Corregedoria, né? Sem dúvida, processo administrativo. E, às vezes, ela entrou de gaiato no navio, né? Porque ter uma arma no meu carro, essa arma ser minha, estar no meu nome, tanto a funcional quanto a particular. E aí, outra pessoa que entra no meu carro, a posse dela, a responsabilidade é minha. Então, jamais eu poderia deixar algo que pertence a mim em manuseio de uma pessoa que não tem habilidade, não tem porte para isso. O policial Saulo Castro, assessor da Polícia Civil, falou sobre isso. Roda para mim, põe aqui. Foi conduzida, né, foi levada até a sede da Corregedoria, foi ouvida, né, e naquela oportunidade também foram arrecadadas na casa da servidora 2 armas de fogo. Uma arma de fogo de uso particular e a arma de fogo da corporação. Essa arma de fogo de uso particular, ela está vinculada e apreendida aos autos do inquérito policial que investiga o crime de homicídio aqui nesse departamento. E a arma institucional, ela está vinculada ao inquérito policial que foi instaurado na Corregedoria para apuração de eventual infração por parte da servidora. Ela foi ouvida, ela disse que, no primeiro momento, que o seu esposo não tinha acesso a esse armamento, tá? E que, portanto, ela desconhecia qualquer tipo de envolvimento dele em prática criminosa afeta o que está sendo investigado. Bom, então, se ela disse, a delegada, que é a dona da arma, né? Disse que ele não tinha acesso, se ele pegou dela, pegou escondido. Escondido. Né? Pior ainda. Pior ainda. E tem uma história que eu quero saber, que é se ele tinha porte. Porque aí tem 2 coisas. Primeiro, ele teria tirado essa arma da esposa, se for a dela. Se não for a dela, será que ele tinha porte? Né? Ele tinha o direito a estar portando uma arma? Eu quero saber e a Polícia Civil respondeu. Roda. O suspeito não tinha porte de armas, não tinha, ele informou, né, para nós que ele não tinha porte de armas, mas também é uma informação que nós vamos confirmar junto à Polícia Federal ainda. Pois é, então aí ele não tinha porte, né? Então ele cometeu mais um crime. Ele cometeu assassinato, ele estava sem porte de arma, né? E ele provavelmente usou a arma de outra pessoa que pode ser a esposa dele. De posse de uma arma que não era dele. É uma situação aí que o negócio para ele, se a justiça for feita, não vai ficar bom não, né? Ele foi levado para o Ceresp, né? Ele está encarcerado. Aqui eu vou sair da frente, você vê, já está fichado. Não tinha ficha, já está fichado, né? Então, aí saiu na viatura da polícia, foi levado para o Ceresp e agora aguardando a decisão da justiça. E tem audiência de custódia nessa sexta-feira. Audiência de custódia nessa sexta-feira.
E a gente aguardando aí para ver o resultado dessa audiência de custódia que vai dizer se ele continua preso ou não, né? Como é que fica a justiça para ele? Tarek Cardoso tem essa informação e ele vai dizer para a gente: ô Tarek, nós já temos alguma informação de que horário vai ser essa audiência? Nós da imprensa vamos poder ter acesso? Etel, a gente está aguardando, né, a confirmação de que a imprensa vai poder participar, mas ela já está confirmada para amanhã, por volta de 8h30 da manhã, e aí terão alguns participantes presencial e também participações virtuais. A gente não sabe ainda como que será a participação do René nessa audiência, mas ela vai acontecer então amanhã, por volta de 8h30 da manhã, a partir ali do Fórum Lafayette. Então a gente tem esse conhecimento e estamos esperando, porque essa audiência é muito importante, Etel, porque ela pode, né, ali ser ratificada a prisão deste autor deste crime, de prisão em flagrante para prisão preventiva. É o que todos nós esperamos, o que a sociedade espera e principalmente todos os garis aqui da nossa região metropolitana também esperam, e que do Brasil inteiro. Então a gente está esperando essa audiência que vai acontecer amanhã e pode aí ter a finalização com a prisão convertida em preventiva para o René. Etel. Tá certo, Tarek, muito obrigada a você, viu, pela participação. Pois é, mas eu já tenho informação que não é muito boa, pelo menos para nós, é que a audiência vai acontecer e será em segredo de justiça, mantida em segredo de justiça. O delegado falou sobre isso conosco, a imprensa toda indignada, amanhã, 8h30 da manhã, e essa audiência em segredo de justiça. Põe na tela. Tanto a Polícia Civil, quanto o Ministério Público, quanto o advogado da parte pode pedir e o juiz pode deferir. Então, qualquer todos os componentes do processo judicial pode solicitar. Tá? De acordo com o próprio doutor Matheus, ele não solicitou, não vê esse pedido da Polícia Civil. E aí é um direito das partes, né? Eles podem pedir judicialmente para que se transforme em segredo de justiça. Pois é, eu não entendo, doutora, porque é uma pessoa, um cidadão comum como qualquer um de nós, ele não tem foro privilegiado, por que é segredo de justiça? Ele não é menor de idade, eu não sei o que calça essa informação. Por que essa deferência? Né? Há pedidos, né? Ali ela deve ter conseguido aí meios para que pudesse acontecer dessa forma, embora a sociedade inteira está buscando uma resposta. A sociedade inteira clama por essa resposta. De uma pessoa, um playboy, uma pessoa completamente desprovida de empatia, sem se colocar no lugar dos outros, se mostrando alguém que na verdade não é, porque a posse de uma arma existe um pertencimento. Então eu só sou forte quando eu estou munida de uma arma. Tem uma música que fala assim: você com revólver na mão é um bicho feroz, sem ele anda até rebolando, né? Pois é. Agora, esse moço, eu não sei como ele era antes, mas ele se transformou em uma pessoa feroz, em uma pessoa intolerante na rua, quando ele estava armado com uma arma que não lhe pertencia. Então, ele errou várias vezes, né? Muito. Eu falo muito aqui de intolerância no trânsito. Agora, aí tem intolerância no trânsito, tem aí... O uso dessa arma, que nem era dele, isso não sei se vai ser um dolo eventual, o que vai ser isso, mas com certeza... Não vai passar impune. Não vai passar, esperamos que não, né? Esperamos que não. A justiça está aí, a gente acredita na justiça, embora o Breno tenha dito que, às vezes, a justiça falha. Falha quando existem pessoas erradas analisando um fato como esse. Então, o que a gente espera é que a justiça aí abre as portas para que esse indivíduo seja realmente punido por esse ato absurdo que ele cometeu. Muito obrigado, Cláudia, pela participação. Muito obrigada a você pela sua companhia, por estar aqui junto com a gente. E nós vamos continuar acompanhando esse caso. Que não haja impunidade, que não haja injustiça. Até amanhã, eu te aguardo às 6h30 da tarde.